Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial e do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Semanalmente estamos aqui através desta emissora, passando para vocês informações importantes. Por isso que nós falamos que é um treinamento e uma mentoria, tanto para a sua vida pessoal como para a sua vida ou carreira profissional. Sempre estamos com um tema novo, desenvolvendo esse tema, para que leve as informações mais, olha assim, mais mastigadas para vocês, para que vocês realmente tenham acesso a informações que podem transformar a vida de vocês. Eu recebo sempre mensagens no nosso direct do Instagram, André Pimentel Sucesso. Aproveita, segue a gente lá no Instagram, André Pimentel Sucesso, ou no YouTube, André Pimentel Sucesso também. As pessoas mandam pra gente, pô, que dica fantástica aquela lá. Foi a sétima pergunta. Isso falou muito, viu, Rogério? Foi a sétima pergunta que o Rogério fez. Pô, fantástico, eu tô aplicando na minha empresa, tô aplicando na minha vida. Pronto. Isso para a gente é o suficiente para nós sabermos que nós estamos no caminho certo. Não é isso, Rogério Chua? Exatamente. O Instituto Pimentel é um instituto onde a gente faz uma. Existe. Eu tenho aprendido na minha vida que existe aquelas pessoas que vivem em clínicas de reabilitação, em spa, para melhorar a saúde e tudo. Então, o Instituto Pimentel é uma, eu posso dizer assim, uma clínica onde você se entra nela, se trata e sai com sucesso, sai aprendendo o que é gestão, sabe? Quando você passa da porta para fora, você aprende a ter uma qualidade de vida nos seus negócios e na sua vida. Então, isso é o Instituto Pimentel. Você abraça o projeto, você é tratado, é confrontado. Eu estava conversando com uma pessoa que o André está tratando, ele disse, nós conversando com ele, ele disse assim, ele confronta, né? Ele repete as perguntas várias vezes, isso é para você não sair da linha, para você saber, para ele saber que realmente você está falando aquilo. Então, assim, as mentorias do Instituto Pimentel é isso e muito mais. E você tem o privilégio de ter essas aulas gratuitas aqui no canal do YouTuber do Instituto Pimentel, do André Pimentel, e também nas programações de televisão espalhadas por esse Brasil e fora do Brasil. Isso, exatamente isso. O confronto é para poder você entender. Eu preciso escutar de você uma, duas, três vezes. Porque o que é que acontece, Rogério? As pessoas mentem para elas mesmas. Eu ouvi você falar isso na consultoria que eu estava acompanhando. As pessoas mentem. E chega uma hora que é o seguinte, como a consultoria ou a mentoria, a consultoria não, a mentoria e o processo de coach, geralmente são 10 sessões, ela mente na primeira sessão, na segunda, da terceira em diante eu já peguei a mentira e aí prejudica porque nós temos que voltar tudo. Então, realmente, o confronto é exatamente para isso. Fale a verdade vos libertará. Tá certo? Aprende logo isso cedo. Transforma. Você precisa transformar. O que é que você quer? Eu quero mudar. Eu falei ontem para um empresário, eu estava numa reunião com ele ontem, e eu falei assim para ele, olha, quebrar uma empresa eu já entendo. Eu já sei quebrar uma empresa. Há 20 anos atrás eu quebrei. Então o que é que eu fiz? Analisei todos os passos que me levou até eu passar todas as necessidades que eu passei. Todas vocês sabem que eu virei catador de lixo, não desmerecendo os profissionais que atuam na área, não é isso, tá? Mas eu saí de um grande empresário, de um grande executivo, fui catar lixo. Por quê? Erros. Onde é que eu cometi esses erros? Eu fui buscar. Então eu entendo como quebra uma empresa. Agora, também hoje, eu entendo como levar uma empresa ao sucesso. Eu entendo hoje como levar uma empresa ao sucesso. Por quê? Porque várias empresas, através da nossa consultoria, alcançou o sucesso. Eu entendo como levar pessoas a alcançar o sucesso. Por quê? Porque várias pessoas alcançaram o sucesso após a nossa mentoria, após o nosso processo de coaching. Então, fica atento, como disse o Rogério, né? Tá no nosso YouTube, tá na programação dos aplicativos, dos streams, operadoras, canal de TV do Brasil todo. Hoje a gente não consegue nem numerar, né, Rogério? Graças a Deus, as emissoras procuram a gente para repassar o nosso programa e nós autorizamos porque chega mais fácil às pessoas. Porque o único programa que faz esse trabalho no Brasil chama-se o Foco e Sucesso, Rogério. Exatamente. E a gente estava vendo a consultoria do André, começou 10 da manhã, terminou quase 4 horas da tarde. E meu pai, e tinha hora que o André bate, e dá vontade de eu me levantar, sair da sala, mas é assim mesmo.
E essa mentoria abriu um leque de muitas coisas que eu vejo, quando estou acompanhando também, a pessoa bem, espiritualmente, fisicamente, familiarmente. Então, vale a pena investir no Instituto Pimentel. É uma terra fértil, onde você só cresce. Pronto. O Rogério falou dessa consultoria que nós fizemos em uma empresa com um empresário, então foram 6 horas mesmo ali, direto. Uma cirurgia de coração, quantas horas são? Uma cirurgia que a pessoa fez uma operação de última hora na cabeça, quantas horas são? Né? Quantas horas são? 8 horas, terminou 10 da noite. Pronto, então, olha bem, presta bem atenção, 14 horas de uma cirurgia, por quê? Para deixar perfeito. Deu para entender? Ficar perfeito. Aqui não é corrida de Fórmula 1, nem narração de jogo, não. Aqui nós entregamos mais do que nós prometemos. Esse é o lema do Instituto Pimentel, entregar mais do que nós prometemos. E é isso que nós fazemos no nosso programa aqui. Inclusive hoje, nós vamos continuar com um tema ligado ao mundo empresarial, não é isso, Rogério? Qual o tema de hoje, Rogério? Erros na gestão empresarial e suas consequências. Antes de você fazer a primeira pergunta, geralmente são 10 perguntas que o Rogério faz aqui no programa, essa já é uma pergunta. Erros na gestão empresarial e suas consequências. Você, empresário, micro, MEI, pequeno, médio, grande, que, presta atenção, ou já quebrou, ou está passando por sérias dificuldades, ou já passou por sérias dificuldades. Você concorda com o tema do programa de hoje? Erros na gestão empresarial e suas consequências. Quais consequências você teve na sua vida por uma má gestão empresarial, uma má gestão na sua vida? Nós temos um exemplo aqui que é o Rogério Show. O Rogério está 6 anos dentro do Instituto Pimentel, aqui no nosso programa Foco e Sucesso. Antes ele não tinha gestão sobre a vida dele, sobre a carreira profissional dele. Quais as consequências, Rogério? Horríveis. Eu tô com uma foto que eu ia até mandar para você depois. Eu tava dizendo, rapaz, como minha vida ela mudou em todos os sentidos, sabe assim? Eu tô há 6 anos, vai fazer 7 com o André, e eu aprendi muito e aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo com o André. Você tá quantos quilos a menos, Rogério, hoje? Cara, eu tava, quando eu te conheci, eu tava com praticamente 98, 99 quilos, todas as taxas altas. Eu tô hoje com 78, que eu quero chegar a 75. 20 quilos, ele já alcançou até a marca de 25 quilos a menos, todas as taxas altas, hoje ele está cuidado, hoje ele está com as taxas baixas, por quê? Gestão sobre a empresa dele principal, que é ele. Ele tem a gestão sobre a empresa dele, que é ele. Então, isso é importante. Você entender. Agora, você tem que colocar em prática. Foi em 6 anos? Não, muito antes. Hoje, o que o Rogério faz é manutenção, que é isso que nós queremos falar com vocês aqui. Exatamente. Vocês precisam entender isso. Lembre-se, o que essa TV, ou o nosso canal do YouTube, ou o nosso programa Foco Sucesso está entregando para vocês, e às vezes as pessoas nem valorizam, Rogério. Você não sabe o tamanho do presente que você está ganhando semanalmente assistindo o programa Foco Sucesso com o André Pimentel. Por isso que nosso programa é campeão de audiência. 10 milhões de pessoas ou mais assistindo semanalmente o nosso programa através de diversas emissoras. Por quê? Um programa de sucesso, falamos de foco e sucesso e eu falo da sua vida. Inclusive, tem aqui até essa foto, antes aqui, olha aqui, André. Olha isso. Isso. Olha isso. Era uma foto mesmo, aí aqui da gaveta, aí, ó, rosto todo sujo, todo marcado, porque meu estômago era todo sujo, eu comia muita porcaria, não me alimentava direito, não me alimentava bem, não tinha uma qualidade de vida bem. Então, tudo isso acarretava tudo isso. E hoje... Uma vida financeira que ele não tinha gestão sobre os negócios dele, sobre a carreira profissional dele, automaticamente tinha uma vida financeira difícil, automaticamente o consumo de proteína dele era praticamente zero. As consequências aonde? No corpo. Qual a consequência da sua má gestão hoje? Quais as consequências que você está passando hoje, tanto na sua vida pessoal como na profissional, por uma má gestão? Só isso. Quais consequências você está vivendo hoje? Você como empresário. Mas no transcorrer do programa, com as perguntas do Rogério, você vai entender. Pimentel, as empresas, mesmo com um bom faturamento, sobra pouco no final do mês e vivem no aperto o tempo todo, onde está o erro? Olha que pergunta fantástica, né? As empresas, mesmo com um bom faturamento, fatura bem. Bom, já falei, faturamento não é apurado. Apurado é outra coisa e faturamento é outra coisa. Faturamento não é lucro líquido. Faturamento é lucro 100% aqui, bruto, tá? Bruto.
Faturou, é lucro bruto. Às vezes, até depois, quando diminui, o lucro bruto diminui. Que aí é a hora que você está fazendo a DRE na vertical e na horizontal. Então, porque mesmo com um bom faturamento, a empresa não tem lucro e sem dinheiro, vive no aperto. Por quê? Precificação errada. Ó, pode ter certeza que a sua precificação está. Olha bem, eu vou anota no caderno de papel aí, anota agora, ou anota no celular, ok? Anota aí. 1, precificação. 2, empresário gasta demais, ok? O empresário é para ele ter um prolabore de 20 mil, ele está ganhando 50. Aí você diz assim, mas André, só 30, mas no final do ano dá 360 mil a menos, e em 5 anos, 1.800.000 você tirou do seu caixa errado. Faz falta 1.800.000 no caixa, Rogério? Faz muito. Muita falta. Então, o que é precificação, consumo excessivo do caixa da empresa através do empresário ou dos filhos do empresário. Você que tem uma empresa familiar e não tem, ninguém sabe quanto ganha. Todo mundo que precisa vai lá e pega. Aí seu filho chega no final de semana, ele tem a balada dele, tem a festa dele, tem a gasolina, tá certo? Para botar no carro, tem a roupa que tem que comprar. Ele vai simplesmente pega o cartão da empresa e passa no débito. E passa. O cartão empresarial é usado para consumo próprio. Cartão empresarial tá dizendo, é empresa. Ok? Mas como não tem salário, vai passando, vai passando. Chega no final do mês, juntando do pai, da mãe, dos filhos, levam 90% do dinheiro do que a empresa faturou. Eu digo isso porque eu já fiz essa conta, tá? É mesmo? É. Como a empresa tinha uma certa reserva, daqui a pouco foi embora, e um caos financeiro, devendo o cartão empresarial, tá devendo o cartão empresarial, o cheque especial, fornecedores, governo. Porque uma má gestão fatura bem? Fatura. Como você perguntou, né? Mesmo com bom faturamento, sobra pouco no final do mês. Mas não é porque o consumo no mês é tão grande as pessoas, né? Daqui da empresa, né? Empresa familiar, tô falando só de empresa familiar, tá? Ou também a precificação errada, que aí engloba todas as empresas. Essa precificação errada realmente vai levar você a uma decadência financeira. Por isso que no final do mês você tem sofrimento. E a pergunta que eu faço, você está sofrendo agora com o seu caixa no final do mês? Como anda o seu caixa no final do mês? Tá tudo em dia? Pagando certinho? Pagando direitinho? Não. Pode olhar que um dos motivos é esse aqui que eu falei. Eu até já comentei aqui no programa que eu fui em uma empresa, são 2 sócios, e todo final de semana eles pegam o dinheiro dele de prolabore. Só que é o seguinte, eles atrasam fornecedores, mas o prolabore dele, que é alto, eles pegam no final de semana. Aí eu tive que travar isso. Eu reduzi o prolabore em 75%. Reduzi em 75%. Até eu botar a casa em ordem. Onde é que estava o sangramento? Ali dentro, do dinheiro do empresário. Tá pegando demais, o apurado para ele é resultado, sofrimento também é resultado, viu? Pois é, exatamente isso, André. Pimentel, alguns empresários não conseguem tirar férias e muitas vezes adoecem pelo excesso de trabalho. Isso acontece muito nas empresas? Exatamente. Tudo que nós falamos no começo do programa e na primeira pergunta do Rogério acaba resultando nisso. Uma doença silenciosa, Rogério, chama-se o quê? Estresse. O estresse, ele causa vários fatores na sua vida, no tocante à sua saúde, ok? O estresse é algo muito sério. Então, se você está passando por forte pressão dentro da sua empresa, você acaba adoecendo. O empresário fala assim, mas eu não tenho tempo para nada, Rogério. Rogério, eu não tenho tempo. Um dia ele vai ter um tempo para passar 15 dias no hospital internado, não vai? Aí a empresa dele quebrou? Não, vai continuar rodando do jeito que puder, porque como ele é centralizador, ok? Ele está no operacional, ele está na gestão, ele está no estratégico, ok? O tempo todo, ele não solta, não consegue colocar pessoas, né, para poder cuidar daquelas áreas. Todo empresário que trabalha não ganha dinheiro. Parei agora 5 segundos para que você reflita. Todo empresário que trabalha não ganha dinheiro. Mas como é que empresário que trabalha não ganha dinheiro? Certo. Vou explicar. É bem simples, porque ele tem que estar no estratégico, ele tem que estar só criando. Ok? Ele tem que estar só cuidando, analisando. Quando ele trabalha, ele está trabalhando o tempo todo, ele não tem tempo de cuidar do crescimento, ele não tem tempo de cuidar da gestão, ele não tem tempo de cuidar de pessoas, ele não consegue fazer nada, ele não sai de férias. O ser humano precisa parar uma hora.
Um carro com o tanque cheio de gasolina, 100 litros de gasolina, se ele rodar simplesmente, 1 hora a gasolina acaba. E quando a gasolina acaba, ela acaba em qualquer lugar. Que o carro não avisa, olha, vá para um posto que a gasolina vai acabar. Não, a hora que ele dá um sinal lá, piscou, não parou, ele vai lá e para de ver no meio do engarrafamento. No meio lá da Avenida Paulista, ele para. Acabou, se engarrafa tudo. E muitas vezes isso acontece no nosso corpo, dando sinais. Exatamente. É isso? O corpo, ele dá sinal. Você mostrou uma foto sua agora com algumas placas no rosto. Ele deu sinal. Tem algo de errado. É. Você foi lá e cuidou desse algo de errado e resolveu sua vida. E o empresário, ele não tira férias, ok? Vive doente, vive num alto grau de estresse. Por quê? Primeiro, a empresa dele não é empresa rentável, ok? Segundo, pode ser, tá? Não ser rentável pode levar a doença. Segundo, ele é centralizador. Não, é só eu que libero. É só eu que pago. É só eu que assino. É só eu que compro. Só eu que faço reunião. Só eu que contrato. Não funciona. Não vai funcionar nunca. Não delega funções. Não delega, aí tem que ter um organograma bem montado, ó, diretoria aqui em cima, ó, e aqui embaixo você vai colocando. Ah, André, mas a minha empresa, no momento, eu não consigo fazer isso. Vamos analisar. Mas às vezes a empresa, ela consegue, ela tem caixa para poder pagar profissionais competentes, mas o empresário não quer gastar dinheiro. Aí ele não gasta dinheiro com os profissionais competentes, mas só que uma hora ele vai gastar com um profissional competente, os médicos, para cuidar dele. É. Você vai acabar gastando dinheiro com o médico para cuidar de você. Paga um profissional, ok? Você precisa ter tempo. Olhe bem, entenda isso que eu vou dizer para você, ó. É um triângulo, um triângulo. Aqui embaixo é a área operacional. É você que tem que estar na área operacional? Não. Aqui em cima um pouco a área de gestão. Quem vai gerir a empresa? É você que tem que estar ali? Não. Onde é que você tem que estar aqui? No terceiro corte. Aonde? No estratégico. Olhando tudo. Você está olhando tudo. É como se você tivesse uma sala de vidro e você ficasse no quinto andar olhando para todos os andares embaixo. Ali você olha, poxa, está acontecendo aquilo. Olha, eu vi que chegou, faz de conta que é uma concessionária, eu vi que chegou um carro e ninguém atendeu. Já anotou aqui no papel. Pronto. Depois você chama a pessoa lá no seu escritório e você vai conversar. Ó, eu analisei, ainda mais hoje que pode pegar o celular e filmar. Onde é que você está? No estratégico. Quando você está no operacional, você não vê. Rogério, se a gente tivesse que estar, ó, só um minuto que eu vou gravar agora o programa. Agora, Rogério, é você que vai lá. Olha a bagunça que estava aqui dentro do estúdio. Uhum. Nós temos uma pessoa, primeiro um especialista para gravar. Depois o especialista para editar. Ok? Olha o processo todo que tem que ser feito. Agora, se fosse para poder te economizar, como é que seria isso? A maior bagunça, fora um alto grau de estresse. E muitas vezes as empresas, eles fazem isso. Uma pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo a coisa com excelência e se estressando, adoecendo. Chega em casa, descarrega com a família tudo. Pronto. Aí a família, ó, vai embora, olha bem. Nenhum sucesso profissional vale a falência da sua família. Repetindo, nenhum sucesso profissional vale a falência da sua família. Ok? Isso que o Rogério tocou é muito importante. O dia todo no alto grau de estresse, por isso, não tira férias e muitos dos empresários adoecem. Vem doença de tudo que é jeito, ok? Vem inflamação de garganta que não sabe de onde vem a pele cheia de ferida, não sabe de onde vem, os índices glicêmicos lá em cima, pressão alta é uma bomba relógio que vai estourar a qualquer momento. Não vale a pena. Não vale. Então, o que é que acontece? Mas, André, mas a minha empresa é eu e minha mulher. Tá certo. Mas pensa em crescimento. Minha empresa é eu e minha mulher. Ok. Uma hora a sua mulher abre a empresa, a outra hora você fecha a empresa. Para vocês terem tempo de vida. Entendeu? Então, ser empresário é bom. Ter um negócio é bom. Mas a única vantagem que o empresário tem, ok? É ter a liberdade de horário. Aí, esse empresário não tem liberdade de horário. É ele que abre a empresa às 7 horas da manhã, é ele que fecha a empresa dele às 19 horas. Vai acabar adoecendo, não tira férias, o corpo não, como é que se diz? Não para, você precisa respirar, oxigenar seu cérebro. Não consegue, vai adoecer. Você conhece alguém assim? E muitas vezes acabam morrendo, André. A família vende a empresa Acabou-se. e acabou-se tudo, vai viver a vida
Aí, e pronto, que morreu foi ele. Fora, quando vende é bom. Fora, quando não tem ninguém preparado, porque a pessoa é tão centralizadora, a empresa fecha. É. Pimentel, sempre que algo é delegado, volta com erro ou incompleto? Onde está o erro? Não, tudo aqui ele segue uma sistemática, as perguntas que o Rogério faz. Presta bem atenção. Onde é que está o erro? Eu delego para o Rogério fazer o programa Foco Sucesso. Hoje eu não vou fazer o programa Foco Sucesso. O Rogério faz o programa Foco Sucesso errado. Onde é que está o erro? Em mim, ok? Que coloquei o Rogério para fazer o programa Foco Sucesso, mas ele não é da área. Ele não é da área. Primeiro erro que eu cometi. Segundo erro, não treinei o Rogério. É. Terceiro erro que eu cometi, que é o primeiro, eu contratei a pessoa errada. Deu para você entender? Então, quando algo acontece nesse sentido, você tem que procurar o erro. A primeira coisa que as pessoas fazem é querer demitir o Rogério. Não, eu vou demitir o Rogério. É um incompetente Rogério? Não é. A incompetência pode ser sua. Já lhe falei, contratou errado, treinou errado, tá certo? E colocou uma pessoa na frente das câmeras que não tem sucesso, não tem resultado. Então você precisa fazer essa análise, inclusive para não demitir o profissional, que você pode aproveitar ele em outra área. Ok? Eu conheço profissionais que foram demitidos de uma empresa e fazendo o maior sucesso em outra área. Muitas vezes ele é bom de vendas, ele é campeão em vendas e eu acho aquilo ali admirável e coloquei ele para ser um gerente. Acabei com ele. Acabou. Porque ele não entende de gestão de pessoas, ele não tem controle emocional, ele não consegue ter reuniões. Então você precisa analisar. E uma outra coisa importante que deu para a gente foram 2 ouvidos para você perguntar e falar assim: Rogério, você consegue fazer o programa Foco Sucesso sozinho durante 30 dias que eu preciso viajar? Eu lhe perguntei. Você me disse não, já resolvi o problema. Tá certo? Então, é exatamente isso. É gestão o tempo todo. Quer ser empresário? Tem que aprender a ter gestão. Contrate pessoas competentes, coloque pessoas competentes do seu lado, que isso é muito importante. Colocar pessoas competentes ao seu lado. Pronto. E aos poucos você vai saindo. Você vai saindo da operação e as pessoas estão resolvendo. Onde é que você foi? Para o estratégico. Tenha uma vez, no mínimo, a reunião semanal dentro de uma empresa, tenha uma vez a reunião mensal, né? Mês é uma vez mesmo, ok? Para quê? Para que você acompanhe. E aí você cobra de quem? Das pessoas que estão na gestão. Ó. Você não cobra aqui no operacional. Operacional quem cobra é o Rogério. Eu cobro o Rogério aqui na gestão, porque eu estou aqui em cima no estratégico. Entendeu como é que funciona? É assim que funciona uma organização dentro de uma empresa que nada mais, nada é do que uma casa, aonde tem o pai, a mãe, pode ser a mãe, pode ser o pai, para não ter problema, né? Porque as pessoas, me botou em segundo, não. Ou mãe e pai, ou pai e mãe, aqui embaixo os filhos. Não é assim que funciona? Ok? E geralmente, vamos falar numa casa, embaixo os filhos no operacional, a mãe na gestão e o pai no estratégico. Vamos colocar o pai que sai para trabalhar? Não funciona assim dentro de uma casa? Dentro de uma empresa é a mesma coisa. Aí você realmente vai detectar aonde estão os erros. É muito fácil. É muito fácil. Agora, é gestão todos os dias. Todos os dias. As empresas passam a maior parte do tempo apagando incêndios diariamente e esquece do principal. Como resolvemos isso? O que é o principal? O que é o principal? Primeiro, quem está apagando incêndio, parabéns, você é um bombeiro e é um segmento onde de profissionais altamente competentes são os bombeiros, né? Bombeiros, tá? Então, se você já é um bombeiro, você está, em primeiro lugar, muito bom. Agora, precisa de um bombeiro dentro da empresa? O corpo de bombeiro só é acionado quando está acontecendo o quê? Incêndio. A sua empresa está no incêndio? Tá. Mas por que ela está no incêndio? Quando tem um incêndio que os bombeiros vão lá, depois vão a uma perícia para descobrir o quê? Aonde começou o incêndio. Dentro da sua empresa, aonde começa o incêndio? Primeiro passo, não. O final é dentro do financeiro. Que é a hora que tudo começa no financeiro, com a compra, e tudo termina no financeiro. E tudo explode no financeiro. Então a explosão vem no financeiro. Ok? Mas por quê? Aonde é que está o erro, Rogério? Aonde está o erro? Porque as empresas passam a maior parte do tempo apagando incêndios. Por quê? Porque é aquela história assim, eu comprei 10 produtos, só que o preço está muito caro. Eu comprei 10 produtos, mas o preço está muito caro. Comprei 10 pacotes de café.
o preço está muito caro, ok? E agora? Eu tenho que correr para pagar aquele incêndio porque eu comprei errado. Como tudo começa na compra, ou tá errado, eu vou ter que fazer promoção e acaba onde? No financeiro, porque diminui o meu caixa. Porque quando chega no final do mês, a margem de contribuição que eu coloquei dentro do café, como você citou, já era para ser 40%, baixou para 20%. 20%, eu pago as contas? Não, eu tenho que estar pagando incêndio. O que é apagar incêndio dentro de uma empresa? É arrumar dinheiro emprestado, é apagar incêndio. Ok? Queimar estoque da empresa é apagar incêndio. Demitir funcionários é apagar incêndio. Reduzir despesa é apagar incêndio. Quer dizer, aí, nós já falamos aqui no tópico anterior, o empresário que estava aqui do estratégico, ele veio para a gestão e ele já está no operacional. Ok? E apagando incêndio o tempo todo, incêndio o tempo todo. Olha o grau a escada que ele sobe. Ele sai do operacional, vai para a gestão, vai para o estratégico, volta para a gestão, volta para o operacional, e ele fica assim o tempo todo. Chega uma hora que ele vai fazer o quê? Que você perguntou? Adoecer. Ok? Ele se tornou um excelente apagador de incêndios, porque você não é bombeiro, porque o bombeiro ele é competente. Você é apagador de incêndio. Ok? Que qualquer pessoa pode estar pisando num fogo e apagar, né? Um foguinho pequeno, vai lá e apaga. Então, apagador de incêndio. Você não é bombeiro, ok? Você precisa entender isso. Quando você entende isso, tudo se torna mais fácil. O efeito, eu já falei aqui, né? Está dentro do caixa financeiro, está dentro da conta da empresa. Onde é que está a causa? Aí você, como um apagador de incêndio, vai ter que descobrir. E geralmente, Rogério, quando descobre é tarde. É, Porque você não quebra uma empresa hoje que vem com problema há 5 anos, há 3 anos, você não, hoje, estoura hoje, amanhã eu vou consertar. Não vai, não vai consertar amanhã. Se tiver paciência e boa gestão, tem que 3, 4 anos para frente. Você tem um exemplo disso que eu já lhe falei sobre isso, a né? gente conversou sobre isso, até porque a empresa abriu no dia, no outro dia a pessoa não estava dentro da empresa, o dono estava em casa, em outra cidade, e os empregados é que tomavam conta da empresa. E a gente não via nada, não Ó, via nada, não se via nada. até aí, eu vou dizer assim, até aí eu não vejo nada de errado, presta atenção. Só que as pessoas que estão cuidando têm que ser competentes. Ok? E você não pode se ausentar. Você pode não estar lá, mas não pode se ausentar. Qual é a diferença? Você está ligando, ok? Você está acompanhando pelo E sistema. não aconteceu Tá. isso. Aí, ó, se você deixar o Deus dará, aí a Aconteceu o que sorte. aconteceu. Tá. A empresa fechou, quebrou, teve que. Mas ele quebrou bem, ele falou assim, a empresa quebrou bem, tá tudo pago, tudo tranquilo, tudo organizado, né? Nada. Quebrou tudo errado. Eu cansei de o sofá lindo, o banco levando, o banco levando não sei o quê, ar-condicionado, tava coisa desagradável. Desagradável, um sonho que eles tinham, um sonho. Montaram, né? Montaram esse sonho, só que não alimentaram esse sonho, né? Não cuidaram. Não é só sonhar, é você. Eu acredito assim, que se, eu nunca tive empresa, mas se eu tivesse minha empresa, eu tenho uma pessoa boa do meu lado que jamais me deixaria quebrar, eu praticamente moraria um ano dessa empresa até ela andar bem e eu poder sair uma vez, ou sair outra, criar, treinar uma pessoa competente que pudesse ser meus olhos ali e sempre estar acompanhando tudo. Eu acredito que é por aí. É. Então, ok. Então você só precisa entender isso. Quando você entende de gestão, aí tudo se torna mais fácil. Agora, eu quero ver se você aguenta. Operacional, gestão, estratégico. Desce, gestão, operacional. E fica nesse sobe e desce. Uma hora seu corpo não aguenta nem a saúde física e nem a saúde financeira. E aí quebra como essa empresa que nós citamos aqui. A empresa possui alta rotatividade na mesma. No tocante a funcionários e ao mesmo encontra-se desmotivado. E os mesmos encontram-se desmotivados. E um time que não veste a camisa, não atrai clientes certos ou tem dificuldades em fechar vendas. E agora? Olha bem, a empresa tem alta rotatividade, né? É o turnover. Eles falam muito no mercado. Alta rotatividade. Por que alta rotatividade? Quando eu chego em uma empresa que eu vejo alta rotatividade de funcionários, existem vários fatores que eu vou analisando um a um. Salário, ambiente, certo? Produto a ser vendido, promessas não cumpridas, ok? Gestão que a empresa não tem para troca de funcionário. Porque o funcionário, quando ele sai da sua empresa, ele vai para outra. Por que ele está indo para outra se ele pode continuar nessa?
porque na outra ele encontrou algo melhor. Ok? Vamos lá. Então, essa alta rotatividade, ela traz uma deficiência dentro da empresa. O que é essa deficiência? De resultado. Ela tem uma deficiência de resultado, Rogério. Eu já vi empresas que eu chego assim, cadê aquele pessoa foi embora? Que é outro. Cadê que foi embora? É outro. Não para. A empresa, quando ela não tem, ela não tem uma boa gestão de pessoas, funcionários vão se desmotivando. Automaticamente ele para de ser produtivo. Automaticamente ele para de gerar receita para a empresa. Automaticamente a empresa começa a entrar num caos financeiro. Você precisa estar ligado. Funcionários que não vestem a camisa da empresa, você tem que analisar. Você tem que analisar, ok? Pessoas que não cuidam, não zelam da empresa, não produzem. Aí o que é que você tem que fazer? Trocar. Mas essa troca não dá uma alta rotatividade, porque o funcionário só é desmotivado pela empresa. Vamos lá, às vezes o funcionário está com um problema pessoal. Conversa com ele. O funcionário está desmotivado por quê? Porque ele trabalha tanto e quem trabalha menos ganha mais do que ele. Gestão de pessoas. Tá certo? O funcionário está desmotivado por quê? Porque a empresa tem um produto ruim e eles já deram várias ideias para o empresário foi lá e não botou em prática. Vai desmotivando. Então, por isso que o empresário tem que estar atento o tempo todo. O que é que está acontecendo? É uma febre. Quem tem filho sabe o que eu vou dizer. A febre deu 37,5, deu 38, deu 38,5, deu 39. E atenção, está subindo a febre. Tem algo acontecendo inflamado no corpo daquela criança, ou no seu, ok? Você precisa detectar. Aí é que eu digo, quando você não consegue resolver o problema da febre, você leva para onde? Para um hospital. Lá tem o quê? Especialistas. Então, na sua empresa, procure um especialista, porque se você procurar um especialista, ele vai resolver. Existe a fuga de clientes. Espera aí. Mês passado, retrasado, eu vendi a 100 clientes. No mês passado, a 80. Esse mês eu estou vendendo a 50. O que aconteceu? Fuga de cliente. Por quê? Você sabe? Não. Sabe que você não sabe? Porque você não acompanha a sua empresa. Você não acompanha a sua empresa. Quantos clientes novos sua empresa vendeu mês passado? Não sabe? Está com problema. Quantos clientes fugiram da sua empresa no mês passado? Não sabe? Mas, fica tranquilo. Primeiro que você está no caminho certo para o que você está procurando. Dificuldade financeira. Porque toda dor dentro de uma empresa chama-se caixa no vermelho. Ok? Toda dor. Está doendo é porque o caixa está no vermelho. Ok? Aí você vai lembrar de tudo que o programa Foco Sucesso falou com você. Eu não cuidei de funcionário, eu não cuidei de produto, eu não cuidei de cliente, eu não cuidei de gestão financeira, eu não cuidei de gestão empresarial, eu estava o tempo todo no operacional, esqueci da gestão, esqueci do estratégico. Acabou-se. Aí, na hora que dói no bolso, Rogério, toda empresa, ela sente dor no bolso. Toda empresa, ela sente febre no bolso. Ok? Toda doença de uma empresa está simplesmente no finalzinho aqui, dentro do bolso. Porque ela vem dando os sinais. Quando não se observa os sinais, no final, cai no bolso, cai no caixa, aí você vai ter realmente que se preocupar. Exatamente. E acredito também que a falta de muitas vezes desses funcionários desmotivados é porque a pessoa que está à frente liderando também não motiva elas. Não ajuda Gestão de pessoas que eu lhe falei. Os caras não vestem a camisa, não motiva, não ajuda. Mas é aquilo que eu estou te falando, o gestor ele tem que estar observando. Isso. Eu tenho que estar observando aqui, o Rogério pode fazer uma pergunta que não ficou clara para vocês. Eu vou lá, eu contorno, estou dando só um exemplo, tá? Eu contorno a pergunta e trago mais clareza para vocês. Deu para você entender? O que é que eu estou fazendo? Cuidando do Rogério aqui. Eu depois, quando acaba o programa, eu digo, Rogério, aquela pergunta aqui, faltou esse tópico aqui, ok? Mas o Rogério é bom, para que no próximo programa o Rogério venha melhor sempre, ok? Estou dando só um exemplo, que eu faço de conta que o Rogério é o funcionário do programa. Você está fazendo isso com o seu funcionário? Quando o seu funcionário erra, como é que você está cobrando a ele? Na frente de todo mundo, batendo na mesa, chamando de incompetente, de irresponsável, eu vou lhe demitir. Você acha que isso que você está fazendo está certo? Eu conheço uma empresa que tem um diretor que é um sócio, que todos os funcionários têm pavor a esse sócio. Pavor. O maior problema da empresa é esse sócio.
O maior problema da empresa é esse sócio. Por quê? Porque ele não tem gestão de pessoas. Ele não tem gestão de pessoas. Aí o outro sócio sofre muito porque tem que estar absorvendo os dois lados. Tem que fazer os dois trabalhos. Aí, nós já falamos do nosso programa e falamos do nosso treinamento no Instituto Pimentel. Existem 2 tipos de empresários, no mínimo, para que você entenda. O empresário empreendedor e o empresário administrador. E você, que empresário é? Pimentel, as empresas não sabem tomar decisões e joga dinheiro fora o tempo todo. Isso acontece muito? O que mais nós falamos aqui? Essa empresa que quebrou aí, Ai, da pessoa, jogou dinheiro fora o tempo todo? muito dinheiro fora. Olha que o Rogério não é o especialista. O Rogério é uma pessoa que a área dele não é exatas, é humanas. É. Presta atenção. Mas ele já convive no Instituto há muito tempo. Ele faz o programa Foco Sucesso com o André Pimentel aqui há muito tempo. Ok? Então, ele é inteligente. Aí eu faço essa pergunta para ele. Um dos motivos que essa empresa quebrou, Rogério? Um dos motivos que essa empresa quebrou é a falta de gestão. Financeira. Financeira e muita mesmo. Era o tal de pegar dinheiro e botar no bolso e sair, né, Rogério? Eu não sabia nem o que era sangria. Eu só ouvia falar isso. Assim, e a sangria? Todo dia é sangria. De pronto. Acabou. Virou um abatedouro. Foi. Você pensava que era um abatedouro, né? Sangue, né? Não, exatamente isso. Então, o que é que acontece? Eles não sabem tomar decisões, jogam dinheiro fora. Você chega em uma empresa, aí você fala assim, você está, principalmente, vamos botar para um restaurante. Um restaurante. Naquele horário ali de 10 horas às 13 horas, pega fogo, né? Pega. Aí o empresário só fala assim, faz, compra. E aí? Não é isso. Não é isso. Primeiro que o horário já está errado de faz compra. Tem que ser 7 horas da manhã. Ok? Do se faz compra. Mas o empresário só chegou 9h30. Você falando isso, eu me lembrei que às vezes chegava lá e dizia assim, tem o bolo de alguma coisa assim? Tal coisa? Tem. Aí depois eu quero. Aí a pessoa ia lá atrás, corre, vai comprar esse creme lá que não tem aqui, corre. Eu dizia, tá errado. E as compras que eram pra ter feitas antes, pra ter esse Agora, creme, imagina o cliente esperando. Imagina, eu acho que você vai tendo um dos tópicos aqui que você vai falar de clientes. eu vi muito isso. Imagina só. Então, o fim é quebrar, o fim é fechar e acabou-se. Não tem outra alternativa. Só que é o seguinte, nenhuma empresa, nenhuma não, que aí eu estou generalizando, mas mais de 90% das empresas que quebram, elas quebram e ficam endividadas por muito tempo. Sabe por quê? Porque como ela não teve gestão, aí não vai ter dinheiro para pagar os funcionários. Processos em cima da empresa. Bancos em cima da empresa, fornecedores em cima da empresa, o governo em cima da empresa. É por isso que eu digo, a única hora que você é empresário é quando você quebra, que tudo vai para cima do seu CPF. Enquanto a empresa está em pé, existem vários donos. Todo mundo dá pitaco, né? Mas quando ela quebra, é só em cima do seu CPF. Mas se você quebrou, é porque você permitiu. Quando você permite, acabou-se. Vida que segue, né, Rogério? Exatamente. Muitas vezes, eu costumo sempre falar isso, eu nunca esqueço do que o André fala. Você trabalhou 20 anos. 20 anos, ganhou, o exemplo, você recebeu 300 mil ali, que você pode viver pro resto da vida, aí você coloca na cabeça que você quer botar uma empresa, investe todo aquele capital naquilo. 3 meses, 4 meses, você tá pedindo falência. E perdeu os 20 anos de 20 empresa, anos de empresa. de, como é que se diz, de financeiro. Os 20 anos financeiro foi embora. Vamos lá, Rogério. Tô devendo. Os seus clientes estão sumindo mensalmente, por que isso? Pronto. Eu falei que você ia falar sobre clientes. Por que estão sumindo? Você falou aí agora dessa empresa. Faz um pedido aqui, aí sai correndo para ir comprar e o cliente sentado lá. O negócio que era para 10 minutos, passou 45 minutos. Ok, o cliente esperou. Aí eu pergunto, ele volta depois? Aí, Ontem aconteceu isso, eu fui comprar uma pizza no lugar, paguei a pizza, aí fiquei esperando 1h20. Eu pronto. disse, Aí, eu não volto mais. pronto. Então vamos lá. Os seus clientes estão sumindo mensalmente. Exatamente. Qual é o motivo? Motivo 1, atendimento. Motivo 2, preço caro. Motivo 3, falta de qualidade. O preço
caro, o preço caro, eu vou colocar assim, porque às vezes você está um pouco acima, mas você tem atendimento. Quando você não tem qualidade do produto, o tempo de espera, o preço é caro, funcionários desmotivados, sujos, quem trabalha com alimento que eu estou falando, tá certo? Sem touca, sem higiene nenhum. Quer dizer, tudo isso. Aí existe a fuga, só que o empresário não vê. Ele não controla, aí ele não sabe. Aí daqui a 6 meses, todo mês saíram 10 clientes dele, dessa pizzaria que você falou. Em 6 meses, 60 clientes sumiram. Quanto custa uma pizza? É 40. Tá, vou trabalhar com R$ 50, ok? R$ 3.000 a menos no faturamento, vezes 100, 18 mil, dentro de uma pequena empresa, de uma média empresa. Faz falta? E muito. Só que ele não observou. Por quê? Porque ele não acompanha, ele não está no estratégico, nem na gestão, ele está aqui no operacional o tempo todo, misturado ali dentro, ok? E está tudo errado. Se eu for almoçar em algum restaurante, que no final, se a conta não vier na mesa, e eu tiver que ir pagar no caixa, se tiver fila, nunca mais eu vou naquele restaurante. Sabe por quê? Porque hoje você tem ali 1 hora de almoço, está almoçando, quando você vai pagar, você passa 20 minutos numa fila de um restaurante. Você que é dono de restaurante, fique atento a essa dica, ok? Naquele período de mais movimento, coloque 2, 3 pessoas no caixa, ok? Porque, legal, você ali sequestrou um cliente, porque ele não pode sair sem pagar, ok? É um sequestro. Ele está parado ali o tempo todo, mas ele não volta mais. Quando ele fugir daquele cativeiro, que é o seu restaurante, nunca mais ele volta. A gente foi pra panificadora tomar um café ali, a gente não volta mais não naquela lá. Pronto. Aquela panificadora ali, fomos uma vez só. Então, o que é que acontece? Não pode. Você tem que estar atento. Mas como é que fica atento? Quando o empresário está no estratégico, ele está olhando, ok? Ele está olhando. Isso é muito importante. Então, a fuga de cliente é muito importante. Fiquem atentos. Para você ter uma ideia, em um estado, ou eu falo de uma cidade, em uma cidade, qualquer empresa que saia dessa cidade para outra cidade, o prefeito vai querer saber o que aconteceu. Por quê? Essa outra cidade deu vários benefícios que essa cidade não dá. Na outra cidade, ele arrumou profissionais competentes que essa cidade não dá. Aí o que é que acontece? O prefeito vai ter que cuidar disso aqui, porque senão vai existir a fuga das empresas e a receita da cidade vai diminuir. É simples. Tipo, instala um banco na É cidade, né? só acompanhar. Se você acompanhar de perto, ok? E esses índices, nós cuidamos muito no Instituto Pimentel das empresas. Eu acompanho tudo, simplesmente tudo, ok? Dentro de uma empresa. Aí as pessoas falam assim: ah, mas é muito chato. Claro, é muito chato. Pai e mãe que nega pro filho. O filho, pai, eu quero comprar um videogame. Não, não pode. Você acha que ele vai achar você bonito ou feio? Feio, ok? Ruim ou bom? Ruim. Mas você está zelando pelo quê? Pela saúde intelectual dele, que ele no videogame não vai estudar. A mesma coisa somos nós do Instituto. Eu estou zelando pelo seu bolso, pela saúde financeira da sua empresa, Rogério. As empresas não conseguem enxergar onde estão as falhas pelo baixo faturamento e pela perca dos seus clientes. Como solucionar isso? Olha que pergunta fantástica essa. Se o empresário, Rogério, não consegue analisar baixo faturamento, fuga de clientes, resultado ruim no final do mês, como é que funciona uma empresa dessa? Me explica, Rogério. Me diz, sabe onde é que está a falha? Está no empresário. A falha está em você que está assistindo esse programa com a gente, ok? A culpa é só sua. Você tem que estar atento a tudo. Faturamento de empresa não é mensal. Não, Não. Esquece isso. Faturamento da empresa é diário. todo dia. Você tem que analisar diariamente, ok? Eu tenho uma meta de 90 mil. Faz de conta que trabalha 30 dias. Eu tenho que vender 3 mil todos os dias. Quanto é que eu vendi ontem? 2.800. Quanto é que eu tenho que vender hoje? 3.200. Para compensar o de ontem. Mas se você deixar lá para o dia 28, que tinha que ter 90 mil, só tem 60 mil, como é que você vende 2 mil, 15 mil cada dia? Vender 30 mil. Você não conseguiu vender 3. Ok?
Então, é diariamente. E como é que funciona isso? O empresário, no estratégico, ele analisou e viu. Ele desceu aqui na gestão e cobrou dos gestores, que desceu na produção, na área operacional, e cobrou na área operacional, ok? Quando é no outro dia, o empresário está aqui de novo, aqui em cima no estratégico, ele analisou e disse, deu tudo certo. Ele volta para a gestão e diz, ó, parabéns, ok? Fica atento na meta de hoje. É simples. É simples. Agora, se você não consegue enxergar onde está a falha, esquece. Aí você tem que procurar um especialista. Nós não falamos só do Instituto Pimentel, existem outros especialistas na cidade, na nossa cidade, na sua cidade. Procure um especialista, que é muito mais barato do que você quebrar a sua empresa. Porque se você quebrar a sua empresa, você vai sofrer muito. Mas não é pouco. Quando uma empresa quebra, presta atenção, essa analogia que eu vou fazer aqui agora. É como se a empresa morreu. É como se um familiar seu fosse para o mundo espiritual. Você vai sentir muito, você vai chorar muito. E chora muito mesmo, ok? Na área empresarial. Quando você quebra. Porque o aperto é muito grande dos credores que irão lhe cobrar. Agora, por quê? Porque você não teve gestão. Como é que você não cuida de algo que sustenta a sua família e você? Como? Porque não quer, porque quer ir para a zona de conforto, Rogério. Exatamente. E você sabe que existe isso, né? E deixa tudo pra lá, como de repente, na hora H já tem um rombo muito grande, não tem mais como Acabou. reverter isso. Acabou. Tem hora que o buraco é grande e não dá para sair mesmo, não. A falta do alcance das metas é, consequentemente, o caixa. E, consequentemente, o caixa fica no vermelho. Quais consequências isso traz para a empresa? Nós já falamos aqui, eu acho que essa pergunta do Rogério é a 7ª ou 8ª do programa. Nós já falamos aqui o tempo todo das consequências. Inclusive, o tema do programa é erro na gestão, né? Isso. Erro na gestão empresarial e quais suas consequências. Então, nós estamos falando de gestão empresarial aqui, de acertos e erros e quais consequências. A consequência final é no caixa. A consequência final é no seu bolso. Porque eu não consigo entender, Rogério, como é que uma empresa, eu sou sincero contigo, ela está vendendo, ela tem produto e o caixa no vermelho o tempo todo. O caixa no vermelho o tempo todo. Alguma coisa está errada. Será que isso não acordou as pessoas? Será? É como se você viesse para o programa aqui, saiu com tanta pressa de casa e você veio a pé e começou a sentir o chão quente. Aí quando você rodou 10 quilômetros, que o pé está sangrando, é a hora que você diz assim, eu esqueci de trazer o tênis, de calçar o tênis. Mas você não sentiu lá atrás, não? Bem lá atrás, quando você saiu da sua casa? Não é possível. Então, dentro de uma empresa, não é possível que a pessoa não sinta isso. Agora, André, quando ele não entende. E ele não tem pessoas competentes. Primeiro, ele não contrata porque ele não quer pagar. Pessoas competentes têm um preço acima de mercado, né? Tem um valor maior. Não quer pagar. Tá certo? Segundo, às vezes ele quer pagar, mas ele não quer acompanhar. Não, eu estou lhe pagando. Eu estou lhe pagando e você é que se vira. Mas a empresa é sua. A empresa é sua. Se a empresa é sua, você tem que cuidar, você tem que zelar. Você é obrigado a fazer isso. Ok? Então não é possível que quando a empresa não alcança as metas, o caixa fica fraco, fragilizado, e você não sente isso. Não é possível. Não é possível que você não entenda isso. Eu sou sincero, eu não consigo entender como é que a dor está batendo no seu caixa e você não percebe. Simples, você está no operacional o tempo todo, ok? E não está no estratégico e nem na gestão. Aí você se tornou um operário da sua empresa e não entende de gestão e não entende da parte estratégica. E aí faz o quê? Não contrata um especialista. Não contrata, deixa as coisas se perderem, daqui a pouco está sem... A coisa foge do controle. Pronto, aí vai para a área do achômetro. Aí, Eu acho que dá, eu penso que dá. Aí, Deus vai me ajudar que isso aqui vai dar certo. Não existe isso. Não existe. Você está querendo contratar Deus para ser seu funcionário? Claro que não existe, entendeu? Você tem que ter gestão, amigo. Terceiriza a situação, né? Joga pro universo. Joga pro universo. E tá tudo errado. E às vezes também, aquela coisa que você falou, corre para fazer empréstimo. A pessoa corre pro banco, corre... As 6 etapas. As 6 etapas, até não dá mais e partir no meio, como eu já vi muita gente partir no meio até hoje,
Não se levanta, né? Não se levanta mais, não. Incrível isso. Vamos lá. Incrível. Hoje falamos sobre vários problemas que podem estar acontecendo nas empresas atualmente. E quais conselhos, Pimentel, você daria para as mesmas saírem desta situação? Rogério, todos os conselhos já foram dados, né? Todos. Vamos dar um consolidado aqui. O empresário tem que estar onde? No estratégico, ok? André, mas a minha empresa é uma pequena empresa. Vá no operacional, vá na gestão e volte para o estratégico. Porque o estratégico é o seu lugar. Ok? Você pode frequentar os outros, mas o seu lugar é no estratégico. Controle financeiro. 24 horas. Fiscalização, 24 horas. 24 horas você tem que fiscalizar a sua empresa na área financeira. Ok? Precificação. Centro de custos. Analisar. Se eu fizer, às vezes eu vou numa empresa e eu faço aquela análise lá de números. Aí eu pergunto assim, eu analisei que nos últimos 180 dias, nessa área aqui, nesse plano de contas aqui, você gastou X valor. Você pode me explicar o que é isso? Não, não sei. Eu disse, mas se você lançou, você não puxa para analisar? Não, eu só vejo o final. Ah, tá. Eu digo, então puxa aí. Quando eu puxo aí, Rogério, tá certo? É como se fosse uma cirurgia. Quando você abre, meu Deus do céu. Meu Deus, você fumou 50 anos. O pulmão tá bem pretinho. Meu Deus, vamos consertar um pouquinho aqui? É a mesma coisa dentro da empresa. Lançou a nicotina lá naquele centro de custo, mas não analisou. Quando eu abri, tinha muito dinheiro errado. Pagaram a mais, pagaram duplicado em duplicidade, Rogério. Sabe o que é pagar? Chegar assim, o fornecedor mandou, ele comprou 30, 60, 90, ok? Aí o fornecedor, são 3 boletos, o fornecedor mandou 5. Mandou errado, 2 boletos iguais, 2 para 30, 2 para 60 e 1 para 90. Pagaram, Rogério. Pagaram, aí você vai lá ver, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, tá tudo errado. Eu contei a história da concessionária, lembra? Dos seguros. Contei aqui já no programa. Dá uma analisada aí. Para que você preste atenção que se você não controlar o financeiro, você vai ter sérias dificuldades financeiras. Você vai quebrar. E a quebradeira é muito feia, né, Rogério? Você que acompanhou de perto uma empresa aí, você sabe o sufoco que esse empresário está passando diariamente. Diariamente. Tem outra empresa que nós tivemos uma reunião de 4 horas aí, na semana passada, que onde é que foi cometido um erro gravíssimo ali, gravíssimo. Ele só gastou comprando. Só gastou. Quando chegou uma hora que tudo que ele tem precisou de liquidez, ele não tinha mais. Ele não tinha. É como se você comprar algo de 100, tem que vender por 20. Só saiu, né? Deu para entender? Mas falta de quê? De gestão. Por quê? Não, mas eu controlo tudo. Eu compro, eu vendo, eu gerencio. Tá errado. Tá errado. Tá certo? Agora, mas eu sou centralizador mesmo. Vamos falar de carro de aplicativo. Eu tenho um carro de aplicativo. Você centralizador, tá tudo ok. E quando você tem 10 carros de aplicativo, como é que faz? Tem que botar 9 pessoas para trabalhar além de você. Como é que faz? Mas você não entende de gestão, você não entende de carro. E outra coisa, você não controla o carro, não controla a quilometragem, não controla pneu, não controla as peças. Uma hora, você comprou 10 carros e quando vender, só vai ficar com 2. Para manter. Porque os outros 8, você segurou o dinheiro e consertou 2 carros. Você trabalhou muito, teve patrimônio, não teve gestão, perdeu tudo. É isso que você quer? Porque se for isso que você quer, você está no caminho certo. Pode ter certeza que se for isso que você quer quebrar, você está no caminho certo. Então, é só gestão. Rogério, vamos para a dica de sucesso do Pimentel, que semanalmente nós deixamos aqui para vocês uma mensagem de reflexão. A gente vive pedindo para Deus nos livrar de todo o mal. Mas nem sempre se entende quando algumas pessoas vão embora da nossa vida. Algumas pessoas saem da nossa vida do nada. Tem laços que se desfazem, amizades que se afastam, e a gente costuma aceitar. Só que Deus vê o que a gente não vê. Às vezes, quem você quer por perto não é quem faz bem para você de verdade.
Confia. Ele cuida de tudo, mesmo quando o coração ainda não atende. Pense nisso e sucesso sempre. Fique atento a essa dica de sucesso de hoje. Muito importante. Nós estamos falando agora já da sua vida, do desenvolvimento humano, da sua vida. Muitas vezes, o que você quer está saindo. E você está brigando ali. E você está brigando ali. Só que aquilo é para o seu bem, Rogério. Você tem que analisar. É fácil? Não. É claro que não é fácil. Tá certo? Mas muitas vezes, as pessoas chegam na igreja e fazem uma oração. Me ajude. Me ajude. Só que quando ela sai de lá daquele altar, ela sai em vez de deixar lá o problema, ela sai com o problema na mão, Rogério. Ok? De novo. Por isso que ela sempre volta. Então você tem que orar, deixar, vigiar e cuidar. Entendeu? Então, nem tudo que sai da sua vida é ruim para você. Fica atento, não é isso, Rogério? Exatamente. Quando a gente pede que Deus nos ajude, a primeira coisa que Deus faz, quando você pede a ajuda dele, é desorganizar a sua casa toda. Porque ele vai colocar tudo no lugar. Então ele vai tirar o que não serve, vai tirar. E às vezes você não entende, mas pedir para Deus, isso está acontecendo, é isso. Não, ele está fazendo uma limpeza e você não está entendendo. Porque você acha que Deus vai agir de um jeito. Deus nunca vai trabalhar da nossa forma. Ele trabalha da forma dele. E a gente só tem que entender, descansar, como diz o Salmo 37. Entrega, confia e descansa. Pronto. E aí o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas erram 10 anos, e quer que Deus conserte em 24 horas. Não vai consertar. Olha bem, todos os dias você se matricula em uma escola da vida. Todos os dias. Fica atento a essa dica agora aqui. Todos os dias. Qual é a escola da vida? A do sucesso e a do insucesso. A do sucesso, você se matricula hoje, se matricula amanhã e assim sucessivamente. Quando for daqui a 5 anos, você recebe um certificado de conclusão de um resultado positivo. A do insucesso é a mesma coisa. Só que quando você chega com 5 anos de insucesso, você vai precisar de mais ou menos aí mais 5, no mínimo, para construir um novo sucesso. Entendeu? O do sucesso, ele parou, você foi certificado. E o do insucesso, ele para aqui, mas é quando quebra uma empresa, quando você perde um casamento, quando você perde um relacionamento. E aí o que é que acontece? Contigo, você vai ter que buscar tudo de novo, não é isso? Aí você está perdendo o quê? Tempo. Então fica atento. Se as coisas estão acontecendo na sua vida, você tem que ficar muito atento. Por que que isso está acontecendo? Tem pessoas que casaram 5 vezes, não estou julgando ninguém. Onde é que está o erro? Onde é que está o erro? Está na escolha. Está na escolha, bem simples. Ok? Está na escolha. Porque duvido que alguém case e queira se separar amanhã. Eu duvido. Eu vou casar só para testar? Não, é claro que não. Você está simplesmente escolhendo errado. Então fica essa dica de sucesso para você, tanto na área empresarial como na área pessoal. Escolha a coisa certa. Escolha tudo da melhor maneira, porque o sucesso vira seu companheiro diário. Rogério, chegamos ao fim do programa. Exatamente. Mais uma aula que com certeza, se você assistir e principalmente colocar em prática, o resultado é sucesso. Pronto. Fica essa dica de sucesso para vocês. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre, que Deus abençoe a todos.